Perdão, vai visitar o seu Zé Maria agora. Aí eu falei, eu tenho que visitar o seu Zé Maria. Ela falou, amor, amanhã você vai, são 10 horas. Eu falei, eu não tenho opção. O Espírito Santo disse para eu visitar agora. Só que no caminho o Senhor falou para mim, eu não vou curá-lo. Não ore por cura. E eu cheguei lá, falei de Jesus para ele. E ele entregou a vida para o Senhor naquela noite. 1h da manhã ele entrou em coma, às 4 faleceu. Se eu tivesse deixado para ir no dia seguinte, teria feito toda a diferença. Foram poucas vezes. Quando eu saí da Igreja Batista, e os irmãos têm parte de responsabilidade nisso, viu? Eu me lembro, foi em 1992, eu tinha estado num retiro de líderes, acho que em Jerônimo Monteiro. Eu só fiquei lá de sexta para sábado, porque sábado, ou de quinta para sexta, eu sei que no sábado eu tinha assumido um compromisso de pregar no encontro de adolescentes da Assembleia de Deus do Aribiri, aquela igreja, aquela congregação, aquele prédio grande lá, né? Cujo pastor era o Demeval, que os mais antigos conhecem aqui, que foi assassinado. Então, naquele dia, eu passei com os irmãos, e o que me marcou no encontro com os irmãos foi o Paulo Nicolau pedindo perdão a Soninha, e os irmãos lavando os pecados daqueles irmãos. Eu falei para Jesus, se eu fizer isso lá na nossa congregação, amanhã eu estou despedido. No sábado eu fui lá com o meu compromisso, no domingo de manhã, depois da chamada escola dominical, aliás, depois do culto, que a gente chamava assim, né? A reunião a gente falava depois do culto, era o culto, depois da escola dominical, era a reunião de celebração, depois da escola dominical, a gente tinha invertido lá. Os irmãos foram para as suas classes e eu me tranquei no meu gabinete e falei, Senhor, o que eu faço? E uma voz novamente disse, entrega o ministério hoje. Eu fiquei tão atordoado que eu saí de dentro daquele escritório, dei a volta no prédio, subi a escada e falei, preciso falar com a minha digníssima, né? Porque esse negócio é muito sério. E quando eu cheguei lá, a Geisa estava saindo da classe de adolescentes e fechando a porta. E eu falei, que bom te encontrar aqui no corredor. Ela falou, o que houve? Eu falei, eu preciso falar um negócio com você. Ela falou, fala. Eu falei, não dá para falar aqui no corredor. É sério que eu tenho para te falar. Ela falou, pode falar. Eu falei, amor, você não está entendendo. Ela falou assim, desembucha, homem. Falei, então segura a onda. Deus me mandou entregar o ministério hoje. Ela falou assim, pode entregar, porque eu estou saindo daquela classe para te falar a mesma coisa. Choquita daquela época, João Paulo, Ilessa, vivemos mais ou menos esse mesmo período, acho que esses irmãos, o Redman, dos que estão aqui, né? Vão se lembrar disso. A voz de Deus é inconfundível. O salmista conhecia a voz de Deus. Mas nós, o tempo vai passando e nós vamos nos esquecendo. E precisamos de uma série de coisas para tomar decisões, para fazermos aquilo que é a vontade do Senhor. Em 2019, eu já contei esse testemunho para os irmãos, Deus novamente me falou, vocês veem que tem uns intervalos grandes assim, né? Eu não estou ouvindo a voz de Deus assim, audível todos os dias, embora talvez fosse muito bom, né? Mas eu não sei se a gente aguenta, o Senhor sabe o que a gente precisa, o Senhor também quer que a gente ande por fé, Ele entrega uma palavra para você viver e colocar em prática aquilo. Quando o Senhor me falou sobre a cidade da paz, eu creio que a maioria daqui das pessoas lembram sobre isso. Precisamos retomar a comunhão com o nosso Deus.
No Salmo 23, que nem precisávamos de abrir, mas o Senhor diz, a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Eu acho que agora a gente está aprendendo a falar esse salmo corretamente, né? Porque a gente falava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque as versões mais conhecidas estão assim, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto às águas tranquilas, às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Gostei dessa versão aqui, hein? Não percebi que eles tinham feito essa correção, porque a revista atualizada falava a tua vara. Muito boa essa correção. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, há uma mesa. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Paulo Júnior fala que a mesa não é para servir os inimigos, quem vai ser servido é você. Né? Somos nós que estamos sendo servidos. Abra também a sua Bíblia em João capítulo 13. Esse texto é fantástico. Diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximando-se Simão, disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto mais está todo limpo. Irmãos, aqui tem muita coisa para a gente meditar, por que Jesus fala essas coisas, mas não é o nosso tema aqui. Eu queria só brevemente falar sobre algumas características da mesa do Senhor. Primeiro, que Jesus é o nosso anfitrião, que a mesa é dele, não é nossa. Nós precisamos ter temor ao nos relacionar ao redor da mesa. E eu não estou me referindo só à nossa celebração da ceia do Senhor, que cá para nós está um pouquinho desordenada. Acho que nós precisamos ter um pouco mais de temor, porque é a mesa dele, não é nossa. Segundo, a mesa é para os que estão limpos, não é para todos. É para aqueles que já têm uma relação com Jesus. Precisamos ter clareza sobre isso. Mas deve ser desfrutada de pés lavados. O problema é quem é que vai lavar os pés dos outros. A questão aqui é que eles não eram para ter sentado na mesa, porque não se assentava de pé sujo. A mesa ela era baixinha e eles sentavam com os pés assim ou assim para trás. A gente tem ideia de que, como estamos hoje sentados na cadeira, mas lembre-se, não tinha cadeira. Era meio que de joelho, com o pé para trás, para que o cheiro do pé, né, não contaminasse a comida. Então alguém lavava os pés aqui atrás. Então eles sentavam e as pessoas então iam lavando. E quem é que lavava? Quem lavava era o menor, era o escravo. Esse era o problema.
Quem é o menor? Que vai então lavar os pés dos discípulos. Então eles ficaram ali esperando a mesa ser servida, o que fosse ser servido, com os pés sujos. Ninguém quer ser o menor. Os discípulos não podiam estar à mesa naquela condição. Mas quem ia se dispor a lavar os pés? Precisamos ter a plena convicção de que Ele, Jesus, é o centro da vontade de Deus. Que Ele, Jesus, é a própria obra de Deus. E que diante dEle, nós somos nada. Então, o mínimo que nós podemos fazer é lavar os pés uns dos outros. É servir uns aos outros. E fazemos isso não é pela convicção do outro, mas é pela convicção dele, de quem ele é. Ele é o centro da vontade de Deus. Tem uma canção, eu tenho ouvido um pouco aqueles irmãos adventistas, né? Esqueci agora, Pedro Valença é o irmão lá, me ajuda aí, se você lembrar. E tem uma canção que eles falam, se nós pudéssemos resumir tudo em uma só palavra, esta palavra seria Cristo. A Érica estava ensaiando com as crianças dela, mas eu esqueci agora o nome do grupo lá. Então... Vocal livre, isso, obrigado. Chama vocal livre. Então, nós precisamos entender essas coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, Romanos 11:36. Quando nós verdadeiramente contemplamos o Senhor, não há outra coisa a fazer, a não ser apontar para ele e servir os irmãos. Eu dei uma palhinha lá no nosso grupo, mas eu sei que é difícil às vezes a gente fazer isso lá no presbitério em Vila Velha, mas tem duas canções que começaram a me marcar muito nesses dias. Uma é aquela canção É Ele, do Paulinho Vicente, Paulo Vicente, conhecido como Paulinho Drops. Eles são da comunidade Nova Aliança, eles falam assim, na igreja, da INA, Igreja Nova Aliança de Londrina, mas é corpo de Cristo igual nós, né? O Josué Barcelos me mandou um link, e nós já tínhamos cantado essa canção uma vez na reunião em Vila Velha, e confesso que eu achei a letra um pouco forte assim, para cantar, né? É Ele, por meio dele estou rasgando, como é que é? Estou? Gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e por alegria, por amor e com alegria. Eu pensei, caramba, isso é forte, né? Será que eu estou fazendo isso mesmo? E de repente ele me manda um link de uma entrevista do Paulinho Drops com o Douglas Gonçalves no Jesuscope. E naquela entrevista ele diz o seguinte, espera que eu me desconcentrei um pouquinho aqui. Estou com o horário estourado já aí, né, João? Já vou acabar aqui. Ele disse o seguinte, que na experiência dele com o Senhor, ele foi entendendo o ministério de João Batista. João Batista entendeu que ele podia ter tudo, ser um sacerdote, comer da comida do templo, se vestir de uma veste sacerdotal, mas optou por viver uma vida de abstinência, de deserto, por causa dele, para que ele fosse glorificado. E nesse podcast, então, comecei a entender o coração desse irmão. Essa é uma das canções. Essa canção encheu o meu coração. Essa canção transformou a minha vida nesses dias. No finalzinho, só para terminar aqui, quero dar um testemunho pessoal. Vou cortar um monte aqui que eu tenho pela frente. Eu estava indo buscar na casa do Josué
na casa do Alfredo, melhor dizendo, eu tinha marcado com o Josué para pegar o controle do portão do apartamento dele lá em Vargem Alta. E de repente, o Josué me disse que estava atrasado, mas eu já tinha saído de casa. E eu botei a outra música, que é Tudo é dele. E fui ouvindo o Senhor. E novamente eu falei para Deus, Senhor, eu quero te ouvir. E então o Espírito Santo falou para mim, você quer saber o que você vai fazer agora, né? Você quer saber onde, né? Eu falei, quero. E ele disse, permaneça em mim. Fique em mim, que eu vou te mostrar onde é que é. Encostei o carro, não consegui chegar lá no Alfredo. Irmãos, eu quero falar e não me citar como exemplo, mas eu tenho que falar daquilo que eu estou vivendo. Mas não porque eu seja esse cara que tem essa relação íntima com o Senhor, pelo contrário. Hoje mesmo eu estava aqui angustiado, e louvado seja Deus que usou uma pessoa para me comunicar o seu gracioso amor. Esse mesmo Daniel que de repente ouviu a voz, mas de repente agora está angustiado, ansioso. Mas eu estou dizendo, Senhor, eu quero, esse é o meu lugar que eu preciso estar. Eu quero desfrutar dessa presença e dessa relação íntima com o Senhor. Porque primeiro eu quero que a tua glória seja vista. Segundo, eu creio e quero que meus irmãos sejam abençoados pelo serviço do dom que o Senhor tem dado a mim. Eu tenho uma convicção no meu coração, que não é talvez seja só uma impressão, mas eu quero falar isso para vocês. Eu percebo que está chegando um tempo, um ligeiro sopro do Espírito, para nos chamar de volta a essa intimidade e a uma relação entre nós que reflita Cristo, a única fala de Deus, a expressão do ser de Deus. Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida. Eu não sei quanto tempo você gasta de oração. Nós estamos embalados assim numa disposição meio agonizante e falando isso uns para os outros sobre gastar tempo com o Senhor, tempo de oração, tempo de meditação, ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus. Alguns podem pensar, mas tem tanta coisa para fazer e você vai ficar ouvindo Deus. Irmãos, se não, o meu fazer não for fruto do meu ouvir de Deus, ele não tem significado nenhum na eternidade. Deus está chamando nós, igreja do século 21, particularmente aqui da Grande Vitória, para uma relação íntima com o Senhor, para um momento de intimidade com Deus. Entendem? E eu queria te desafiar nessa noite. Eu queria, com a graça do Senhor, dizer, será que nós teríamos aqui irmãos que desejam viver uma vida íntima, abrir mão dessa relação que tira proveito de Deus, que conta as suas maravilhas. Me perdoem se eu falei alguma coisa aqui, por favor, eu quero falar para que vocês saibam como é que é o meu estado tão pequeno e desesperador. Não põe um foco no que Deus me falou, põe um foco na minha angústia, põe um foco na minha miséria, põe um foco no meu desespero. Mas que a fala de Deus aconteça. Porque se a fala de Deus acontecer no nosso meio, não só quando estivermos reunidos, mas quando nós estivermos nas nossas diversas atividades, as nossas atividades serão reflexo da nossa intimidade com o Senhor. E aí? Será que nós precisamos de um novo encontro, um novo retiro, para então a gente dizer, vamos avançar um pouquinho mais nessa palavra?
Tudo que nós precisamos agora é de uma disposição. Antônio está me falando aqui, e eu não estou criticando Antônio, que levanta, falando, me animando para fazer exercício físico, que levanta 4 horas da manhã para remar. Louvado seja Deus. Mas eu quero perguntar, quantos de nós tem uma disposição de levantar mais cedo para orar? Quantos de nós tem uma disposição para abrir a palavra e meditar e deixar Deus falar? E depois, no nosso convívio do dia a dia, quando alguém nos procurar, nós dizemos para ele, assim diz o Senhor, porque eu estive com ele nesta manhã, porque eu estive com ele. Deus está ansioso, se é que eu posso dizer isso, para essa intimidade. E ele já está nos falando. Nós só precisamos de responder a esse chamado de Deus. Se você tem essa disposição no seu coração, onde você está, diante do Senhor, irmão, fica de pé. E nós vamos orar. Não é uma promessa. Quantas vezes eu falho? Quantas vezes eu não consigo? Mas amanhã eu vou conseguir. Hoje não deu. Hoje eu priorizei errado. Hoje eu fiz a coisa errada. E eu abri o WhatsApp antes de qualquer coisa e o WhatsApp me comeu o resto do dia. Já aconteceu isso com você, não já? Mas amanhã ele vai ficar quietinho lá, porque eu quero priorizar o Senhor. Irmão, nós precisamos nos levantar com grupos de oração, com pessoas que estejam sendo mobilizadas para uma intimidade. A oração precisa ganhar um novo sentido no nosso meio. A maior comunhão que você pode ter com o seu irmão é a comunhão para orar, para servi-lo com a oração. Não é para comer churrasco, não tem nada de errado de comer churrasco, eu adoro um churrasco. Hoje eu não estou comendo glúten e açúcar, mas churrasco eu como à vontade. Pode me convidar que eu vou. Mas eu quero te falar que a maior comunhão é aquela comunhão em torno da pessoa do Senhor. E se esse churrasco te leva para o Senhor, bendito churrasco. Mas se esse churrasco, ou seja lá o que for, não nos levar para o Senhor, vamos rever isso em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Isso não quer dizer que os demais que estão sentados não queiram, por favor. Eu só quero falar daqueles que Deus está falando ao coração de uma maneira específica. Amém? Não tem nenhum tipo de julgamento aqui. E nem precisam fazer isso para aparecer, para mostrar. Não estamos nada, é você e Deus. Mas nós precisamos dar nossos passos de fé. Nós precisamos dizer isso ao Senhor, eu quero.